Paz de Cristo, luzes, como estão vossos corações hoje? Ansiosos ou descansados, crendo nas promessas divinas? A Bíblia diz no livro de Gênesis, no seu capítulo 17, versículo 14: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Hoje eu quero falar com vocês sobre a vida de Abraão e de Sara. A Bíblia conta, a partir do versículo 12, que Deus encontrou-se com Abraão e disse-lhe: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês, para o entendimento dessa história, é que as bênçãos de Deus não chegam todas ao mesmo tempo. No capítulo 13, no versículo 12, a Bíblia nos fala que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Já no capítulo 15, nós podemos, no versículo 2 também, nós podemos ver que Abraão foi até o Senhor dizendo-lhe que não tinha filho, porque Abraão quis muito ter um filho. Abraão tinha prata, Abraão tinha ouro, mas Abraão não tinha filho. Então isso dá-nos a entender que as bênçãos de Deus não chegam todas ao mesmo tempo. E isso eu gostaria de passar para as luzes. Poderemos ter alguma coisa hoje e poderemos ter algumas necessidades, mas devemos aprender a sermos gratos por aquilo que nós temos hoje, porque as bênçãos de Deus não chegam todas ao mesmo tempo. A segunda coisa que eu gostaria de partilhar com vocês é o seguinte: fica firme naquilo que Deus falou em teu coração. No capítulo 15, no versículo 6, a Bíblia vai dizendo que creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Quando Abraão foi mostrar sua preocupação diante de Deus, porque não tinha filho, porque não tinha um herdeiro futuro, a Bíblia diz que Abraão ouviu do Senhor e disse Deus que sairá sobre ele um filho, sobre as suas entranhas sairá um filho. E a Bíblia diz que Abraão creu naquilo que ouviu diante de Deus. Mas no capítulo 16, a Bíblia vai dizendo que Abraão, que Sara deu a Agar, a sua concubina, como mulher de Abraão. E no versículo 2, a Bíblia vai dizendo que ouviu Abraão a voz de Sara. Ou seja, no capítulo 15, a Bíblia vai dizendo que Abraão creu nas palavras de Deus. Mas no capítulo 16, no versículo 2, a Bíblia vai dizendo que Abraão ouviu a voz de Sara. Isso chega a ser um paradoxo. Se eu creio na voz de Deus, eu não posso mais ouvir a voz de outra pessoa. E é isso que eu quero passar hoje para as luzes. Quando Deus fala alguma coisa em nossos corações, nós não devemos dar ouvidos às outras palavras. Ela ouviu de Deus, mas ainda assim ouviu de Sara. E por isso acabou não sendo como Deus quis. Ou seja, ela ouviu de Deus e podia guardar aquilo que Deus falou no seu coração, mas deu ouvido à sua mulher e acabou se envolvendo com Agar. Eu bem sei que as palavras das pessoas mais allegadas acabam por influenciar muito as nossas vidas, mas todas as vezes que Deus fala em nossos corações, por mais que as pessoas que estão ao nosso redor não compreendam, é suficiente nós cremos naquilo que Deus diz em nossos corações. O terceiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês é: não sejamos conselheiros de Deus. Enquanto eu lavava a louça nessa semana, foi isso que Deus falou em meu coração, por entendimento dessa palavra que eu estava meditando para partilhar com vocês. Não sejamos conselheiros de Deus. E o mundo está como está, porque o homem sempre procura ser conselheiro de Deus. Os jovens fornicam, os jovens têm relações antes do casamento, porque eles têm como base: como saberei que aquela pessoa sabe ter relações? Os homens sexuais, eles vêm com a ideia de que há muitas crianças abandonadas. Então, sendo mulher com mulher, podemos nos unir e depois vamos adotar as crianças. Sendo homem com homem, vamos nos unir e depois vamos adotar as crianças. Mas em nenhum momento eles ouvem a voz do Espírito Santo, sabendo que podem muito bem não se juntando homem com homem e criar um orfanato. Assim como os jovens se envolverem sexualmente antes do casamento, para saberem se a pessoa é fértil, eles não pensam nas DST, nas doenças sexualmente transmissíveis. Então é isso que Deus falou em meu coração. O mundo está como está, porque o homem sempre pensa que pode ser mais sábio do que Deus. E foi isso que aconteceu. Abraão viu uma promessa, mas Sara estava muito inquieta, Sara estava muito ansiosa. E Sara então pensou: eu devo esperar em Deus
Mas tem aí Agar. Então Sara pensou que podia fazer de Agar a mulher para ter um filho. Mas não foi isso que Deus prometeu. E às vezes que nós ficamos precipitados, encontramos umas soluções que não são dadas por Deus. E foi isso que aconteceu com Sara. O quarto ponto que eu gostaria de partilhar com vocês, que na verdade é uma pergunta, que é: o que estamos a viver agora é o que Deus quer para nossas vidas ou que nós achamos que é o que Deus quer para nossas vidas? Muitas das vezes, como nós somos jovens também, à espera para um namorado. É comum nós termos namorado e dizemos que é presente de Deus, é presente de Deus. Mas às vezes essa escolha que nós temos hoje é resultado da nossa precipitação. E assim também foi como Sara. Foi como com Sara e Abraão. Eles tinham Ismael e pensavam que Ismael era filho da promessa. Por quê? Porque eles foram precipitados. Muitas das vezes fizemos escolhas segundo a nossa precipitação e pensamos que aquilo que estamos a viver é segundo o coração de Deus, mas é só segundo a nossa precipitação. Então eu pergunto hoje para vocês, luzes, o que nós estamos a ver é o que Deus quer ou é segundo as nossas precipitações? O outro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês é que nós devemos ter em mente que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como nós podemos ver, quando Deus falou no capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. E essa promessa na vida de Abraão só se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos. Então nós devemos ter em conta que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Devemos aprender a descansar em Deus. E para terminar, eu gostaria de dizer que todas as vezes que o teu coração estiver ansioso, lembra-se dessa palavra que nós abrimos no capítulo 17, no seu versículo 14, o primeiro ponto que diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Todas as vezes que o teu coração estiver ansioso, todas as vezes que surgirem preocupações e medos, diga a tua ansiedade: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E aprenda a descansar em Deus.